Olá, Shalom Adonai, amigos, amigas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei que horário que você vai se deparar com esse devocional, mas hoje nós estamos aqui no nosso segundo dia dessa série. Essa semana o nosso devocional está com foco na a guerra das palavras dentro de nós. E ontem, no devocional de ontem, nós conversamos um pouco quando as palavras, elas viram guerra, né? Elas se tornam uma guerra dentro de nós. E hoje nós vamos conversar sobre palavras que ferem e palavras que curam. O texto base que a gente usa hoje é o Salmo 147, verso 3, que vai nos dizer assim: Ele sara os quebrantados de coração e cura-lhe as feridas. Esse nosso Deus, ele é maravilhoso. Ele sara os quebrantados de coração e cura as feridas. Há feridas que o corpo não vê. Há dores que não sangram para fora, elas sangram dentro. Tem cicatrizes que estão escondidas atrás de sorrisos e muitas vezes essas feridas elas nasceram de uma fonte silenciosa, mas extremamente poderosa. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje, porque existem palavras que carregam rejeição, palavras que carregam desprezo, palavras que carregam acusação, palavras que carregam abandono. Sim, algumas das nossas piores dores, as piores dores da nossa alma, foram causadas por palavras que feriram mais do que espadas. Mas o Salmo 147, verso 3, ele nos lembra que existe um Deus que cura feridas que ninguém consegue ver. Ele não só trata o nosso corpo, ele trata o coração, o lugar onde as palavras feridas se escondem. E é nesse lugar que ele vai tocar hoje. Talvez esse devocional seja um pouco desconfortável para você, porque vai te fazer lembrar de algumas situações, algumas palavras, algumas feridas que ainda estão aí. Mas tenha em mente o Salmo 147:3. Se coloque debaixo da autoridade dessa palavra e declare: Ele cura. Ele cura. Ele sara os quebrantados de coração e ele cura as feridas. É o que o Senhor vai promover em nós hoje. E para isso a gente precisa aprender algumas lições. A primeira delas é que as palavras ferem mais do que feridas físicas. Uma ferida física, ela é feita, daqui a pouco cicatriza, daqui a pouco passa, mesmo que ela demore. Agora, tem algumas palavras que elas não cicatrizam tão facilmente. Algumas palavras, elas tiram a nossa paz. Algumas palavras, elas marcaram lá a nossa infância. Algumas palavras diminuíram a nossa identidade e algumas palavras roubaram o nosso valor. Existem palavras que criaram traumas que você nem consegue explicar. E existem palavras que definiram crenças e crenças falsas sobre você mesmo. Essas palavras ferem quando vêm de quem amamos, vêm de quem confiamos. São palavras que ferem, que vêm em momentos que nós estamos frágeis. Às vezes elas ferem porque elas são repetidas por anos e anos. Elas vêm às vezes carregadas de desprezo, de acusação, e elas vão nos ferindo. Há pessoas que foram quebradas, não por acontecimentos, mas por frases que se repetiram. Frases do tipo: você não presta, você é difícil de amar, você nunca vai dar certo, você só atrapalha, você é um peso, ninguém te quer. Essas palavras não só feriram, elas moldaram comportamentos, elas moldaram escolhas e até relacionamentos. Sabe? Existem palavras que ferem mais do que feridas físicas. E talvez hoje seja um dia em que o Senhor está te trazendo para entender que Ele quer curar, Ele quer sarar essa ferida que está aí dentro de você. E eu vou falar por mim. Quando eu digo aqui nesse devocional que essas palavras não só ferem, elas te moldam de alguma forma, seu comportamento, suas escolhas, é porque eu vivenciei isso.
Rapidamente, porque aqui não tô para falar da da minha vida e nem dar o meu testemunho, mas só para vocês entenderem o quanto fere e quanto essas palavras que nos ferem, ela nos moldam. Eu não conhecia minha mãe, eu fui criada pelos meus avós paternos. Meu pai era um alcoólatra que bebia e dormia na rua. E então, desde muito cedo, eu tive que lidar com a rejeição, com o abandono. Hoje sou curada disso e um outro momento eu converso com vocês sobre esse processo de cura sobre a minha vida. Mas eu me recordo que por conta da rejeição e do abandono, a nossa a nossa identidade ela é distorcida, né? Ela fica completamente bagunçada. E na infância e na adolescência eu era uma criança que causava muito. A rebeldia fazia parte de dentro de mim. E eu me recordo que inúmeras vezes, quando eu causava, e eu causava quase sempre, a minha avó ela falava assim para mim: nem sua mãe te quis, eu tô tendo que te criar. Isso vinha com um peso. Hoje eu entendo na maturidade, depois de muita terapia, que era uma tentativa da minha avó fazer eu acordar para parar de ter aquele comportamento que foi moldado por conta do abandono. Mas eu não, naquela época eu não conseguia entender isso. Com 12, 13, 14 anos de idade, o que vinha para mim era um peso de que você atrapalha. Você é um peso. Sua mãe não quis. E isso moldou muitas coisas em mim. E eu precisei ir para a cruz e permitir que o Senhor me curasse. Então, talvez hoje você se depare com algumas lembranças, com algumas memórias que não são tão fáceis de lidar, mas o Senhor está te conduzindo por um caminho de cura. Lembre-se do Salmo 147:3. Ele sara o quebrantado, ele cura as feridas. Então, além da gente entender que tem palavras que ferem mais do que uma ferida física, a gente também precisa entender que palavras que criam feridas espirituais. Existem palavras que criam feridas espirituais. Por exemplo, no meu caso, nessa situação, essa palavra me distorceu completamente a minha identidade, a um ponto de eu não conseguir ver a paternidade de Deus sobre a minha vida. A batalha da alma, ela é muitas vezes uma batalha de palavras. O inimigo sabe que para destruir uma pessoa nem sempre é preciso um ataque visível. Basta uma frase que ele planta, uma dúvida, uma rejeição, uma condenação. Palavras, elas podem virar setas, elas podem ser cativeiros mentais, elas podem ser cicatrizes emocionais, elas podem ser portas espirituais abertas para o medo. Mas Deus te trouxe hoje aqui para te lembrar: a ferida que a palavra causou, só a palavra cura. E aí lembra de João 1? No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E essa palavra encarnou. É Jesus. Existem feridas que são causadas pela palavra, por palavras. Mas existe uma cura que só a palavra pode dar. E essa palavra é Jesus, e ele quer fazer isso sobre a sua vida, como fez sobre a minha. A ferida que a palavra causou, só a palavra cura. E essa palavra é a palavra de Deus. Uma outra lição que nós aprendemos aqui é a palavra que cura é a palavra de Deus, não existe outra. O mesmo Deus que vê as feridas, ele cura as feridas. E como ele faz isso? Como que ele cura? Ele cura feridas antigas com palavras eternas. Olha que incrível isso. As feridas antigas, passadas, ele cura com palavras eternas. Que palavras eternas são essas? É quando ele diz: eu te amo. Eu te escolhi. Eu te sarei. Eu sou teu pai. Eu estou contigo. Eu faço novas todas as coisas. Essas são palavras eternas que curam feridas antigas. Essas palavras não são discursos, elas são cura. São como um bálsamo descendo na alma. São como um remédio para memórias que ainda doem. São como luz entrando onde havia escuridão. O Salmo 147:3 não diz apenas que ele cuida, diz que ele cura.
E Ele tem cura para as nossas vidas hoje, amém? Ele cura completamente, Ele cura profundamente, Ele cura definitivamente. Só Ele pode fazer isso. Deus não cura só a ferida, Ele cura a palavra que a gerou. Entende? Deus, Ele não vai no lugar exato. Deus, ele vai no lugar exato onde a frase destrutiva, ela entrou. Ele toca o ponto onde a mentira foi plantada e Ele substitui. A palavra que humilhou, Ele substitui pela palavra que levanta. A palavra que rejeitou, Ele substitui pela palavra que aceita, que acolhe. A palavra que rompeu, Ele substitui pela palavra que restaura. A palavra que condenou, Ele substitui pela palavra que perdoa. A palavra que te feriu, Ele substitui pela palavra que cura. Hoje, Deus, Ele te diz, eu vou curar não apenas a sua dor, mas a raiz da palavra que causou essa dor. Amém? O Senhor, Ele te diz isso. Ele está tocando na raiz. Por isso, talvez seja um pouco desconfortável, mas produz cura. Quando a palavra certa é liberada, a ferida se torna testemunho. Lembre-se disso. Todas as suas feridas, o Senhor transforma em bênçãos. Ele transforma em um toque, que só Ele pode fazer. O que antes era trauma, vira cura. O que antes era um peso, vira autoridade. E o que antes destruía você, vira um propósito. O Senhor fez isso comigo. O que antes era um trauma, vira uma cura. O que antes era um peso, o Senhor devolve como autoridade. E o que antes destruía é um propósito. Deus, Ele não desperdiça a dor. Ele transforma. Amém? Tem um ato profético lá naquela imagem do devocional, mas aqui eu quero fazer um com vocês também, que é, coloca a mão sobre o seu coração e declara da seguinte forma: Senhor, cure hoje toda palavra que me feriu. Restaura cada área da minha alma que sangrou em silêncio. Depois que você fizer isso, repita com autoridade. Substituo toda palavra que me quebrou pela palavra que me cura. Amém? Nós vamos fazer uma declaração agora, uma declaração profética. Depois que você fizer esse ato profético, de pedir para o Senhor por essa cura, e declarar que você substitui toda palavra que quebrou por palavra que cura, eu quero declarar junto com você aqui de forma profética. Eu renuncio toda palavra que feriu a minha alma. Eu rejeito toda sentença, toda mentira, todo rótulo lançado sobre mim. Eu recebo a cura do Senhor, que sara os quebrantados de coração. Minha alma será restaurada, minha mente será renovada e minha identidade será firmada na palavra que vem de Deus. Toda ferida gerada por palavras estão sendo curadas agora. Eu entro em um tempo de paz, cura e reconstrução, em nome de Jesus. Que você possa declarar isso de forma profética. Ai, mas Rose, eu não tô conseguindo sentir isso, eu ainda não tô conseguindo ver isso. Fica tranquila, o Senhor está curando. Nem toda cura ela é visível de imediato, mas ela produz cura interna. Daqui a pouco, o seu semblante vai mudar. O seu sorriso vai mudar e não vai ser mais um sorriso para esconder dores. Não. Vai ser um sorriso de alguém que venceu no Senhor Jesus e que pode declarar: o Senhor trocou as palavras de dor, as palavras de acusação, as palavras mentirosas, pela palavra eterna dele. O Senhor trocou as palavras antigas
por palavras eternas de salvação sobre você e sobre a sua casa. Deus abençoe poderosamente sua vida, que você tenha um ótimo dia e que esse devocional possa te lembrar quem você é em Deus e o que Ele diz a seu respeito. Você é amada, escolhida e Ele tem uma obra extraordinária sobre a sua vida. Deus abençoe e até o nosso próximo momento do devocional.